noite. Oi, Lília. Olá, Renata, Helena. Ai, acho que deu certo. Gente, é a primeira live, então espero que dê certo. Tô chamando a Renata. Ah, deu certo. Olá, Renata. Tudo bem? Boa Tudo bom? noite. Boa noite. Que honra ter você aqui no nosso Instagram, nesse dia tão especial, comemorando hoje, o Dia Nacional da Adoção. É uma honra muito grande para nós, do Gaiata, ter a sua presença aqui e suas contribuições, viu? Ai, Priscila, a honra é toda minha, viu? Eu que agradeço o convite. Aliás, uma das coisas boas dessa pandemia foi isso, né? A gente se conectou muito mais e está tendo possibilidade de conversar com pessoas que, de repente, antes a gente não teria, né? É verdade, realmente. Nisso facilitou bastante mesmo, né, Renata? Com O mundo certeza. online, né? Estamos Sim. aprendendo, né, se reinventando, mas está contribuindo muito mesmo. Sim, muito bom. Eu já trabalhava online antes, mas eu sinto que agora as pessoas estão muito mais abertas, né? Até porque a gente não tem outra opção. Então, facilitou muito esse contato, né? Eu acho que foi ótimo por esse É lado. A verdade, gente precisa olhar para o lado bom das coisas, né? realmente, né? De notícias tristes, né? Temos que ver o lado bom, né? Sim, Da com certeza. situação, realmente. Bom, então hoje nessa noite aqui, comemoração ao Dia Nacional da Adoção, o Grupo de Apoio à Adoção de Três Lagoas, Ato de Amor, Mato Grosso do Sul, né? Convidamos você, Renata, para contribuir um pouquinho com a gente, com o nosso grupo, falar um pouquinho sobre a adoção real, né? Ontem nós tivemos a participação da Aline, ela falou Uhum. sobre o livro de adoção e ela falou sobre a importância da preparação, né, dos habilitados durante o processo de adoção. Então, eu acredito que o conteúdo que você vai trazer hoje para nós aqui vai ter bastante link com os de ontem, né? E é isso. Pode se apresentar e pode começar, Renata. Obrigada, viu, Priscila? Eu vou me apresentar assim rapidamente, porque eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo para trocar experiência, informação. Espero que as pessoas coloquem as perguntas aí para a gente ir discutindo, refletindo, porque eu falo que é isso que agrega sempre, tá? Então, vamos lá. Bom, eu sou Renata Travaim, sou casada, sou mãe da Luísa, ela está com 10 meses agora. Sou psicóloga desde 2006 e eu entrei no mundo adotivo porque o meu primeiro emprego foi numa instituição de acolhimento em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde eu morava na época. E foi lá que eu comecei a entender a importância dos vínculos para a nossa vida. Depois eu acabei indo para a área clínica, que na verdade na época da faculdade era esse o meu foco. Atendi muitos anos, tinha até como base a psicanálise, que é uma coisa que eu estudo, eu gosto muito e que me ajuda muito hoje também, né, no que eu faço. Atendi muitas crianças, meu foco na verdade sempre foram as crianças, eu adoro trabalhar com elas. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que para a gente cuidar das crianças é importante que a gente cuide dos seus pais, né? E aí eu acabei me desviando um pouco, mas por uma série de coisas. E aí, enfim, eu acabei mudando de cidade, me casei. E quando eu cheguei aqui, eu queria fazer um trabalho voluntário. Isso já estava na minha cabeça há muito tempo. E eu nunca achava tempo, enfim, era muito complicado. E aí, por eu precisar me reorganizar, até profissionalmente, aqui, eu fiquei com um tempo vago. E procurei algumas instituições, não me encontrei, assim, não fez nenhum link comigo. E aí, por coincidência, ou não, né? Não acredito em coincidência, me indicaram o acolhimento daqui, de Ourinhos, eu sou do interior de São Paulo. E eu acabei indo como voluntária, comecei a fazer um trabalho com as crianças. Depois eu percebi que era interessante a gente fazer um trabalho com as cuidadoras, e aí eu propus uma capacitação para falar sobre os vínculos, para falar sobre o luto que as crianças vivem, porque esse período que elas passam na instituição de acolhimento é decisivo para o vínculo que elas vão fazer com a família depois.
Então, precisa ser algo seguro, forte, sabe? Acolhedor. E a gente ainda tem aquela cultura de que é melhor a gente não se envolver com as crianças, porque elas vão chegar, elas vão sair, é bom, né? Não vão pegar amor. Então, assim, existe uma frieza até nas relações dentro das instituições, sabe? Então, não vou dar carinho não, não vou dar colo não, né? É tudo muito frio mesmo. E isso é péssimo para o desenvolvimento delas, tanto nesse período, até porque elas acabam ficando muito tempo dentro das instituições, muito mais do que deveriam e do que a gente gostaria. E depois isso prejudica a vinculação delas com a família, né? Que vai adotar, ou até se elas voltarem para a família de origem, isso também é prejudicial. Então, eu comecei a fazer um trabalho de capacitação com as cuidadoras, para elas entenderem tudo isso e oferecer ferramentas também para elas saberem como lidar com todas as demandas das crianças, né, que vivem num lugar desse. É muito intenso mesmo. E aí, nesse meio tempo também, eu me formei em TBRI, que é uma metodologia americana, foi desenvolvida pelo Instituto Karen Purvis, de Desenvolvimento Infantil do Texas, nos Estados Unidos, né? E que, na verdade, é uma sigla, que é intervenção do relacionamento com base na confiança. E traz 3 princípios, que é o empoderar, o conectar e o corrigir. São 3 pilares, né? É uma metodologia sistêmica, então a gente olha o todo. E aí, hoje, então, eu presto consultoria para os pais no pós-adoção, que querem começar a construir esse vínculo com as crianças ou fortalecer os seus vínculos. Geralmente, eu sou bem o oposto da Aline, eu brinco isso com ela, né? Eu adoro a Aline, a gente é super parceira. Eu pego o pós-adoção, que é quando a pessoa já tá desesperada, sabe? Quando ela já não sabe mais o que fazer e aí ela cai aqui. Então, eu pego, assim, os piores problemas. Não é assim, tem as exceções, tá? Mas geralmente é isso que acontece. Por isso que a preparação é tão importante, porque vai te ajudar muito também lá, né? Na hora que os filhos chegarem. Mas, enfim, e tudo bem, porque a gente tem técnicas para isso, ninguém precisa ficar sofrendo, não, sabe? A TBRI é maravilhosa e eu faço, assim, grandes construções com as famílias. Eu tô cada vez mais apaixonada pela metodologia e por tudo que ela oferece, né? E eu acho que o tema tem tudo a ver com a TBRI e com o pós-adoção, né? Que é o filho real, o filho ideal e o filho ideal e o filho real, né? São as 2 coisas que a gente quer trabalhar aqui. Ô Priscila, você pode me interromper também sempre que você quiser, viu? Que surgir algo aí, que você tiver algum caso para contar, alguma coisa que aconteceu, você vai me parando, tá? E as pessoas também. Então, a idealização, ela é muito importante, sabe? A gente também precisa parar de achar que essa é uma coisa que não deve existir, tá? E a Nossa, desculpa! A idealização é o quê, na verdade? É a gente fantasiar sobre algo de uma maneira muito boa, né? A gente pensar coisas muito positivas. E ela é necessária para a nossa vida. Todo mundo, todos os pais têm um grau de idealização dos seus filhos, tanto biológicos quanto adotivos. A gente sempre imagina essa criança que vai chegar. Não tem jeito. Mesmo se ela é biológica, a gente fica pensando, vai parecer com quem? Né? Isso é idealização. Né? E na escolha também. Também, que é muito forte até, né? Isso no pós-adoção também causa confusão, muitas vezes, dependendo da idade da criança, né? A gente tem que olhar para isso com cuidado, né? Quando os pais querem trocar o nome, a criança já tem a identidade dela. Isso também é uma questão da idealização. Então, a idealização, ela é necessária para nós, porque vamos imaginar que ninguém vai ter filho se ficar pensando que a criança vai chorar à noite, que a sua casa vai virar uma bagunça, que você não vai mais ter dinheiro para tirar férias depois, né? Que tipo vai virar uma bagunça, tudo, né? Que a sua vida vai virar de ponta cabeça. Gente, daí ninguém tem filho, né? Então, a gente precisa se conectar com essa parte boa, com essa imaginação toda, que a nossa vida vai ficar muito mais feliz, né? Que essa criança vai chegar e vai ser maravilhoso, porque é isso que nos dá força, é isso que nos dá coragem de tomar a decisão de ser pai e mãe. E é isso que ajuda quando a gente precisa passar por longos processos de espera, né? A gente precisa enfrentar tantos desafios, principalmente no caso da adoção.
Então, essa Uhum. idealização ela é maravilhosa para a gente, porque ela nos mantém vivos, né, com coragem, com segurança para seguir. Agora, qual é o desafio maior, né? É acomodar essa idealização com a realidade. Porque essa criança que a gente imaginou, ela é totalmente diferente da criança que vai chegar, seja ela adotada ou biológica. Não tem jeito, gente. Então, acomodar essas duas ideias que a gente tem é que dá um trabalho danado. Porque a gente precisa fazer alguns lutos muitas vezes. Isso acontece também muito com filhos atípicos, né? Que vêm com alguma necessidade especial, que vêm com alguma demanda, alguma característica física, né? Que não estava programada. E os pais precisam lidar com esse luto. A gente faz um luto do filho ideal, né? De, poxa, não é o que eu imaginei, né? Agora eu preciso lidar com isso. Como é que eu vou fazer? Não pensei que meu filho chorasse tanto. Não pensei, né, que fosse desse jeito. Tá, mas é assim, né? E como é que a gente faz, então, para acomodar tudo isso? E na adoção tem alguns agravantes, né? Por exemplo, a história de vida da criança, é, a diferença de raça, de cor, muitas vezes com relação à falta de vínculo genético, sabe? A gratidão que se espera. Então, assim, eu adotei, né, meu filho vai ser muito feliz aqui, ele vai se apaixonar por tudo que eu estou fazendo, pelo quarto que eu montei, por tudo que eu estou oferecendo. E aí chega na hora, não é nada disso. A criança está com medo, ela está insegura, ela tem traumas complexos que ela carrega, tem o teste do apego, e aí, né, aqueles pais falam, gente, que decepção, não foi nada disso que eu imaginei para esse momento, né? E aí a angústia toma conta, o arrependimento bate. A gente precisa estar preparado para acolher esse filho real, porque se a gente não faz esse acolhimento e essa acomodação, a gente devolve. É por isso que acontecem as devoluções. É pela falta de preparação, é pela falta de saber o que esperar nesse momento, né? De chegada, principalmente, que é uma fase de adaptação, que existe um puerpério para esses pais, que existe uma adaptação dessa criança ou dessas crianças. Existe um luto, porque assim, eu falo muito do luto, né? O luto foi o meu link, na verdade, com a adoção. Eu voltei também a me interessar por isso, por esse tema, quando eu fiz um curso em São Paulo, no Instituto Quatro Estações. Elas são referências em luto no Brasil. E uma delas fez a tese de mestrado, e se não me engano de doutorado também, em instituição de acolhimento. Porque é um lugar que envolve muitos lutos. E a tese dela é maravilhosa, maravilhosa. Então, a gente pode pensar, nossa, meu filho está indo para um lugar muito melhor. Ele vai ficar só feliz. Mas ele não vai, gente. Porque ele está deixando para trás tudo que ele conhecia. Todo mundo presumido dele, né, que a gente chama, que é tudo que ele entende por vida, ficou. Então, todos os amigos que ele tinha, a escola que ele frequentava, as cuidadoras, que muitas vezes eles fazem vínculos fortes, tudo isso ficou para trás. Então, essa criança ela não vai necessariamente chegar feliz da vida, porque ela está vivendo esse luto e a gente precisa entender isso. Isso não é ingratidão, tá? Isso é luto, né? E isso traz reações. Sim, com certeza. Então, essa criança ela não vai estar sempre feliz porque ela está num lugar melhor. Ela está num lugar melhor, mas é um lugar diferente. É um lugar estranho, que ela não conhece, que ativa nela vários medos. Medo do abandono, né? Toda a insegurança que ela carrega. Então, isso assim leva tempo. A gente precisa entender que esse processo ele é demorado, né? De acomodar as coisas, tanto para a criança, porque ela também idealiza esses pais. É que a gente está falando da idealização do filho, mas a criança também imagina como é que vai ser a casa dela. E aí chega lá, pô, tem regra aqui nessa casa? Ah, tá, então eu não posso jogar videogame até a hora que eu quiser. Né? Então, assim, a criança também tem a idealização dela, e aí a gente tem que lidar com tudo As isso. frustrações, né? Sim, com certeza, né? Então, essa idealização, ela é intensa e ela acontece dos dois lados. Então, tem várias coisas que envolvem, né? E por isso que a gente precisa falar sobre isso. É isso que eu acho muito importante, sabe, Priscila? A gente orientar os pais para que eles entendam o que é que eles vão enfrentar, né? Porque a maternidade ela não é fácil, nenhuma, nem a biológica, nem a adotiva.
tá? É tudo diferente do que a gente imaginou. E quanto mais a gente sabe o que vem pela frente, mais seguro a gente fica. Não vou nem te falar que talvez vai ficar mais fácil. Eu não sei se mais fácil é a palavra, porque muitas vezes é difícil. Mas a gente sabe que aquilo é esperado. Então você fala, não sou eu que estou errando. O problema não é comigo, não é com meu filho. É assim, é o processo. O que é que eu vou fazer para passar por isso de uma maneira mais leve? Né? Que ferramentas eu tenho? Eu vou buscar ajuda com quem para poder enfrentar tudo isso? Então, saber disso tudo, eu acho que é libertador, né? Eu lembro uma vez... Quer falar alguma coisa? Estou emendando uma coisa na outra, ó. Você tá me dando corda aqui. Vamos passar o tempo. Eu gostei muito do termo do mundo presumido da criança. Que realmente, né, eles perdem todo o que eles tinham de conhecimento, as pessoas de referência, né? Os amigos, muitas vezes pertences, né, pessoais, muitos não levam, muitos não querem, né? Então, é muita novidade, né? É difícil até para um adulto, né? E dirá para uma criança. Sim, eu até no treinamento, na capacitação que eu fazia com as cuidadoras, a gente fazia um exercício e aí eu pedia para elas imaginarem uma situação, por exemplo, assim. Vamos falar que eu cheguei aqui hoje e falei, olha, fulana, agora você tá indo morar na China. Eu vou te levar agora. Você vai ter um emprego maravilhoso, a sua vida vai ser, ó, daquele jeito que todo mundo quer. Só que você vai só com a sua roupa do corpo e você vai deixar para trás tudo que você tem. Seus amigos, sua família, seu trabalho, tudo que você tem vai embora. Como é que você ia se sentir? É claro que, por um lado, você podia até ficar feliz. Poxa, que oportunidade, né? Vou viver em outro país, vou ganhar muito bem, né? Vou ter uma vida de rainha e tal. Mas tudo que você vai deixar para trás? Tem uma parte sua que deve estar desesperada, né? E aí elas começavam a entender como é que funciona isso. Uma criança que deixou a família para ir morar na instituição e depois uma criança que deixa a instituição para ir morar com a família. Então, é bem isso mesmo. E a gente tem que entender, é apavorante para a criança. Uma criança que não sabe nomear o que está sentindo, que não sabe o que esperar, que depende do adulto, para ela é apavorante essa situação toda. E a gente precisa saber, então, que ela não vai estar de braços abertos, pronta para dar e receber amor. E muitas vezes os pais que estão na fila há tanto tempo, tudo que eles querem é isso, né? Que a criança, né, seja muito aberta para isso. E a criança não é porque ela está com medo. Como? Desculpa. Já chama o de pai no primeiro momento, pai, mãe, logo no primeiro encontro, né? E é uma construção, né, Renata? Às vezes a gente quer cobrar deles ferramentas e uma maturidade que nem nós adultos temos. Exatamente. Nossa, essa questão é muito séria, né? Porque é a idealização dos pais também, né? Com relação a isso, ao termo, né? A pessoa quer tanto ser mãe ou pai que não admite que a criança não fale, né? Não chame, porque ela quer ouvir desesperadamente aquilo, e é muito genuíno, né? Mas é um processo, porque aquela criança ainda não sente que essa pessoa é sua mãe, né? O vínculo, na verdade, ele se forma com muito contato, com proximidade, com, né, com cuidado mesmo, intimidade, muita intimidade. Então não é da noite para o dia. Com certeza. E nem com... Muita. E nem com filho biológico, né, Priscila? Você é mãe? Sou. Biológica ou por adoção? Biológica. Então, nem no biológico, né, a gente sente. Porque, assim, os primeiros meses, vamos falar, os primeiros 3 meses, o bebê, ele nem sabe quem é a gente, né? A gente também nem conhece aquele bebê, é tudo muito tenso. É tudo muito tenso e intenso. Isso de sentimentos, né? É muito complexo. Muito. Opa, tá. Né? Muito difícil tudo. Sim, é uma construção. O vínculo, sempre falo no grupo. O vínculo é mesmo quando a gente fala de filiação biológica mesmo.
ele é uma construção diária, né? Quando chega um bebê, quando nasce um bebê também é construído, né? O vivo. Nós, mães biológicas, também precisamos adotar nosso filho biológico. Sim! Nossa, essa é a frase que eu mais amo. Todos os filhos são adotados. Primeiro Isso. paridos, depois inseridos na família, né? O Winnicott foi brilhante. E eu Olha. falo que se o vínculo ele acontecesse pela genética, os acolhimentos não iam estar cheios de criança. Se só parir bastasse, então assim, eu pari meu filho, pronto, já tá, não preciso fazer mais nada, ele já é meu filho, eu já sou mãe dele, acabou. A gente não ia ter tanta criança precisando de família, tanta criança querendo, né, uma condição de vida melhor. Mas não é, porque parir é o mais fácil, né? Vamos dizer assim. A gente precisa construir esse vínculo. E isso exige doação, dedicação, privação, né? É uma coisa muito mais intensa do que a gente imagina, né? Então, eu concordo com você, é por aí. Você sabe que uma vez eu atendi uma família e foi muito curioso. Eu nem era mãe ainda, mas já estudava muito sobre isso. Tanto, né, o puerpério, tanto o adotivo quanto o biológico. E agora eu posso dizer com toda a propriedade que meu puerpério foi, assim... Eu falo essa palavra, meu marido nem gosta, mas, gente, foi terrível. Sofri demais nos primeiros meses, assim, era um negócio... Eu sei que tem a ver com as minhas vivências, cada um sente de um jeito, né? Mas a gente, quando vira mãe, vem uma carga, né, muito grande, assim. É uma transformação, né? Eu falo que é um portal. A gente se transforma, a gente cai em outro mundo e tem que se haver com as nossas questões, enfim. E aí eu atendi um casal e eu lembro que lá num dado momento da consultoria eles falaram assim: nossa, porque já faz 3 meses que ela chegou e a gente não conseguiu nem aproveitar. Aí eu comecei a rir, eu falei assim, tá, 3 meses então? Pensa só, uma mãe que teve um filho biológico, o bebê tem 3 meses, como você acha que essa mãe tá? Ela, tá desesperada. Falei, tá desesperada, ela tá sem dormir, ela não sabe que essa criança tá chorando por quê, ela já fez de tudo, não consegue resolver, né? Ela tá com uma oscilação hormonal terrível. Falei, você acha que ela tá curtindo alguma coisa? Aí ela, não. Falei, lógico que não. Nem você, né? Claro, tá igual você. Então, assim, não importa, né? 3 meses, gente, essa criança acabou de nascer. Sim, é um momento de muito aprendizado, né? Muita insegurança, é uma montanha-russa, né? Quando a gente fala de sentimento nosso no puerpério, é uma montanha-russa. Constante aprendizado. E o cansaço, né? É o cansaço, como a palestrante de ontem me colocou. O cansaço físico desestabiliza tudo, né? Físico e emocional, né? Desestabiliza a pessoa. Com certeza. E eu falo, Priscila, na verdade, que nós, mães biológicas, temos o agravante hormonal. Que, se bem que já tem algumas pesquisas que mostram que tem uma oscilação também, mas enfim. Né? Na parte adotiva a gente não tem isso. Mas o restante é igual. A adaptação é a mesma. Então essa criança chega, muitas vezes ela tem medo, ela não dorme direito, ela chora, ela requisita os pais o tempo todo, ou ela testa os pais o tempo todo. Então é isso, é uma demanda tão intensa que é cansaço físico, mental, né? Chega uma hora que você está tão atordoado, você não sabe mais o que fazer. E o problema se você está lidando com essa idealização, se você ainda continua insistindo naquela imagem que você criou, naquele cenário que você imaginou, você começa a se arrepender. É esse o problema, entendeu? E é claro que a gente se arrepende em alguns momentos. Você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Como é que eu fui arrumar esse bebê? Né? Quem sou eu? Como é que eu vou fazer agora? Mas isso passa logo. Né? Na adoção, se a gente mantém essa idealização, na adoção e no biológico também, que a gente está falando, né, da adoção aqui. Se a gente mantém e insiste muito nisso, a gente corre o risco de querer devolver essa criança, tá? Porque nunca vai ser do jeito que a gente imaginou. Jamais. E aí os pais vão ficando mais angustiados e aí eles querem a todo custo que essa criança se encaixe naquela criança que eles imaginaram. Aí tudo vira
problema, entendeu? Tudo, fica tudo muito desgastante, sabe? E aí junta aquilo que eu falei no começo, né? As coisas que podem prejudicar ainda mais essa acomodação entre o real e o ideal, que, como eu disse, o vínculo genético pesa, né? A diferença de raça, de cor. Então, assim, essa questão do vínculo genético, ela é muito interessante, né? E isso a gente também faz no biológico. A criança tem um comportamento que a gente desaprova. Então, assim, grita, chora, né? Faz birra, se joga, sei lá. E aí os pais podem pensar, né? Vou dar exemplos, então, de como essa parte da genética, né? De não ter essa ligação genética, pode prejudicar a acomodação. Então, essa criança tem algumas atitudes que os pais desaprovam. E aí eles começam a falar, nossa, esse temperamento aí só pode ser da família biológica. Não, imagina, né? Então, assim, é o que vai gerando, eu não lembro quem usa esse termo, mas eu acho que é a Lydia Weber, que fala do mau sangue, as fantasias de mau sangue. Então, tudo que é ruim vem da família de origem, entendeu? E essa é uma maneira da gente dificultar o vínculo e mostra que pode estar havendo essa dificuldade de acomodar as coisas, sabe? E a gente faz isso às vezes no biológico também, sabe? Nossos filhos fazem algumas coisas e aí você pode falar assim, nossa, cara da minha sogra fazer isso. Então, tipo, é sempre do outro, né? O que é ruim não é meu, veio do lado de lá, né? Então, essa questão do genético, ela tem um peso muito grande também. E a gente precisa ficar atento a isso, né? Porque senão a gente, sem querer, a gente começa a rejeitar essa criança nos momentos que ela mais precisa. Então, quanto mais ela se mostra agressiva, né? Enfim, chora, tem comportamentos desafiadores, mais ela está mostrando que precisa de acolhimento, né? Comportamento é comunicação total. E aí, por conta disso, a gente vai rejeitando, porque, nossa, isso aqui não é meu, imagina, eu não admiro, eu nunca fui assim. Como é que essa criança está agindo desse jeito? Isso aí, nossa, só pode ser, né, de lá. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão, sabe? Porque ela é muito intensa. E essas crianças, Priscila, e hoje cada vez mais eu vejo isso, né? A questão do trauma complexo, elas sofreram traumas complexos. E isso tem impactos diretamente no comportamento. A TBRI é uma metodologia sistêmica, né? A gente olha para 5 áreas essenciais, né? Muito importantes do nosso sistema todo, que é onde o trauma age, né? O trauma impacta essas 5 áreas, que é o corpo, o cérebro, a biologia, as crenças e o comportamento. O problema é que a gente só vê o comportamento, que é a ponta do iceberg, né? É o que está lá fora, né? É o que está assim, a olho nu. Então é a criança que bate, que, né, grita, que é mal educada, né? Então a gente só olha esse comportamento, só que a gente esquece que tem todo um sistema que está em desequilíbrio, que uma coisa impacta na outra. Então o cérebro dessa criança é diferente de uma criança que cresceu num ambiente familiar adequado e saudável. Ela tem prejuízos cerebrais, ela tem crenças limitantes, né? Então assim, a autoestima dela é muito baixa. Ela tem alterações genéticas, né, biológicas por conta desse trauma. O corpo dela fala, né, é diferente, ela tem sensações diferentes, né, processamento sensorial dela é diferente. Então a gente precisa olhar para tudo isso. E aí a família está esperando uma criança que chega de um jeito, e aí essa criança vem, eu também não lembro quem falou essa expressão, mas eu escutei num ENAP, eu achei maravilhosa, com uma bagagem de pedra. Ela traz essa bagagem. E a gente precisa entender que essa criança, ela não vai ser a criança que a gente imaginou. E muitas vezes, isso não quer dizer, gente, que seja ruim. Às vezes a criança tem pontos muito melhores do que o que a gente imagina. Tá? Por exemplo, a minha filha, ela é muito mais risonha do que eu imaginei. Nunca pensei que eu fosse ter uma filha tão feliz, que acordasse assim 5 horas da manhã do jeito que ela acorda. Isso é ótimo. Né? Então não quer dizer que o que a gente vive é pior, né? Então, eu idealizei, agora tá pior. Não, tem um monte de coisa boa também, que essa criança vai trazer um monte de coisa melhor do que você pensou. Mas ela vai ter dificuldades também. E a idealização envolve só coisas positivas. Então, a hora que a gente se depara com o que não é tão positivo, ou o que é mais desafiador para nós, a gente corre o risco de bloquear, né? De não entender,
Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Esses traumas são muito intensos, viu? Eles realmente têm um impacto muito grande. Sim, e tem um mito que a gente percebe muito, que permeia pelos pretendentes, Renata, que na hora da escolha do perfil, muitos desejam ter bebês ou crianças bem pequenas que acreditam que bebês, né, crianças muito pequenas, vêm sem a mochila, né, vêm sem um histórico e sem traumas. Uhum. Então, e isso já caiu por terra, né, Priscila? Porque a gente sabe que o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele passa pela placenta. Então, assim, são vários fatores de risco para o trauma complexo, né? Mas a gestação é um deles. Então, vamos imaginar que essa mãe que entregou o filho para adoção, vamos pensar que ela fez isso assim com o maior amor do mundo, né? Pensando que essa criança vai ter uma oportunidade melhor. Ela amava tanto esse filho que ela entregou esse filho para adoção. Vamos imaginar essa situação. Pensa como é que foi a gestação dessa mãe. Todos os questionamentos dela, toda a tensão dela de estar gerando uma vida que ela não pode cuidar, que ela não quer cuidar, né, assim, por N razões. E ela decidiu entregar essa criança. Olha a decisão que ela tomou. É puro estresse, gente, a gestação toda. É uma guerra de não quero me vincular, né? Então, assim, a criança, o bebê, ele sente, né? Ele não entende, porque ele não tem capacidade intelectual para isso. Mas ele sente toda a angústia da mãe, ele sente todo o estresse, porque o cortisol passa pela placenta. Então, esse bebê, ele já carrega tudo isso. E no nascimento, existe uma ruptura abrupta do contato, que é o que a gente chama, né? Desse corte, né? Porque, assim, o mundo do bebê é a mãe. A mãe biológica. É tudo que ele conhece até então. E aí ele, não tem mais contato com essa mãe. E isso causa trauma. É o trauma, né, do abandono, é essa ruptura. E isso acontece, Priscila, também no biológico. É que as pessoas têm muita dificuldade na adoção, né? Porque a gente, a hora que fala trauma, parece que é uma pessoa complicada, uma pessoa que não vai dar conta da vida. Então, nossa, sofreu trauma, é um problemático, né? Uma pessoa problemática. E não tem nada a ver, né? Esse estigma que a gente cria, ele é totalmente errôneo, tá? Então, assim, a gente também pode ter esse trauma num bebê que nasceu e foi para UTI, porque também houve essa ruptura, tá? Apesar dele ter o contato em alguns momentos com a mãe, ainda não é todo lugar que é humanizado, que a mãe pode ficar na UTI. Esse bebê, ele fica separado da mãe. Ou quando ele tem procedimentos muito invasivos, logo que nasce, também isso é sentido com estresse tóxico para ele. Então, o trauma, ele acontece não só na adoção, mas em várias outras situações. Isso não quer dizer que uma pessoa que ficou na UTI logo que nasceu vai crescer um ser humano, né, desequilibrado, não vai dar conta de ser uma pessoa amorosa, ter relações saudáveis, ter um emprego bom. Então, assim, não tem nada a ver. Mas realmente as pessoas idealizam muito isso. Vou adotar um bebê porque vai ser mais fácil. Porque não tem o trauma. Tem, gente, tem trauma sim. Tem menos, porque teve menos vivência. Isso eu aceito, eu concordo. Quanto mais tempo passa, mais bagagem essa criança carrega. Mas ela teve já essa ruptura. Ela sentiu esse abandono de um jeito que ela não dava conta de absorver, de assimilar. Então, com certeza, ela vai sentir as consequências desse trauma. Tá? Agora, sim, o que é que vai acontecer depois, ninguém sabe, porque existem muitos fatores envolvidos. Então, como é que é essa família? Ela conseguiu acolher? Ela entendeu? Como é a resiliência dessa criança? O temperamento dela? Né? Então, assim, tem várias coisas para a gente levar em consideração. Então, não é um negócio assim, pum, sofreu trauma, vai ser assim. Né? Ou viveu isso, vai ser desse jeito. Não, tem muita coisa que envolve. Mas essa é uma questão. E toda vez que eu posto alguma coisa no meu Instagram, dá o maior bafafá. Esse é um tema polêmico. Do trauma bebê. Do trauma bebê. Então, assim, o último que eu fiz... O último que eu fiz, eu falava assim, fui adotada bebê, não tenho traumas. Nossa, tem várias pessoas. Eu tenho sim, eu sou insegura, eu sou isso, eu sou aquilo, mas sempre tem a turma do eu não tenho trauma. A minha vida é ótima, eu sou super grata.
Então, assim, isso, eles começam a associar isso à gratidão. Como eu vou falar que sofri um trauma se a minha família é tão maravilhosa e me acolheu de uma maneira tão, né, boa, tão amorosa, eu não tenho direito de falar um negócio desse. Então, tem todo esse preconceito também em cima do trauma, que é muito prejudicial, porque a gente precisa falar sobre isso para as pessoas entenderem o que é e saberem como lidar, porque o trauma tem cura. A TBRI fala muito isso, a TBRI trabalha a cura do trauma. A gente pode oferecer um ambiente seguro para essa criança, para ela voltar a ter um desenvolvimento saudável e adequado. Mas antes de tudo, a gente precisa aceitar que isso aconteceu. Porque se eu acho que não, se eu acho que meu filho não sofreu trauma nenhum, se eu acho que meu filho, que o comportamento dele não está relacionado ao trauma e a tudo que ele viveu, mas a má educação, a genética, eu não consigo mudar. Só achar Entende? Se eu culpado. associo... É, exatamente. Exatamente. Então, o que é que eu posso fazer para transformar isso? Aceitar e buscar ferramenta, e ter conhecimento, né? Para saber que é esperado nessas situações e conseguir mudar, né? Porque senão é isso, eu fico só achando culpado. Ah, meu filho é assim porque, não, a genitora devia ser desse jeito. Ou, ah, meu filho é assim porque, nossa, problemático, já, né, não tem jeito. Não, não é não, gente. A gente tem muito o E que tem, fazer. né, Renata, querer achar culpado, né, no caso da adoção, culpabilizar daí a família biológica, né, a hereditariedade, o Com sangue da certeza. criança. Sim, a genética é muito forte. E outra coisa que acontece muito também, Priscila, na idealização, é a dificuldade desses pais de aceitarem a história de vida da criança. Então, essa criança, ela vem com uma história e muitos pais falam, vamos esquecer isso. Agora é vida nova, daqui para frente vai ser diferente, né? A gente está num outro momento. E isso também é muito genuíno e é muito válido, né? Dá para entender o desespero desses pais, mas a gente não pode apagar a história de vida dessa criança. Isso faz parte de quem ela é. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso também, a validar esse passado, sabe? A acolher essa história. E sempre ficar atento, né? O porquê que isso me incomoda tanto. Então, vamos pensar, né? Por que que essa bagagem do meu filho, essa história que meu filho traz me incomoda tanto? Eu me sinto ameaçada? Eu me sinto menos mãe porque eu não gerei e não pari essa criança? Porque os pais também carregam um luto muito intenso, né? A maioria, pelo menos, né? Eu tenho acompanhado bastante família que tem a adoção como primeira opção e eu acho isso maravilhoso, mas não é a regra. A regra são famílias que tentaram engravidar muito tempo, que passaram muitos problemas e que aí resolveram adotar. Então, como é que tá esse luto, né? A grande maioria. Eu E a falo que falta de. Pode falar. Não, 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 pode falar você. A gente percebe muito também, Renata, esse medo, esse receio, né, da família biológica, do histórico de vida da criança, impacta muito na revelação, né? No contar para a criança, no trabalhar isso desde pequeno, né? Então, os pais que tendem a ter esse medo, essa insegurança, né, com a parentalidade adotiva, são os que geralmente mais temem, né, a revelação e contar, conversar com a criança sobre a adoção, sobre como ela chegou para eles. Sim, porque isso movimenta conteúdos deles, né? Então, assim, para eles contarem para essa criança que chegou um bebezinho, que ela foi adotada, essa família precisa lidar com os próprios lutos, né? Aquilo mostra que ela não conseguiu gerar, ela não pariu, né? Então, ela tem que se haver com as próprias sombras, né? Com o seu próprio passado. Então, muitas vezes a família não sabe direito o que fazer, nem como fazer, justamente por isso, porque impacta diretamente a história de vida deles, né? Então, contar sobre a história da criança é falar da história deles. E se isso não está muito bem resolvido, muito elaborado, a dificuldade só aumenta. Inclusive, eu sempre oriento os pais a não ter esse dia da revelação, a já contar para a criança desde bebê. Gente, as coisas começam desde bebê. E eu vou falar por quê.
quando a gente começa a contar, porque às vezes vem essa coisa, mas ele nem entende ainda. Ele não entende, mas você entende. E você precisa ouvir. Você precisa falar. Você precisa estar tranquilo, entende? Vai quebrando o Contando a próprio medo. respeito disso. Exatamente, exatamente. É mais ou menos, né, se a gente pensar assim, num outro, só para fazer uma analogia. Educação sexual, por exemplo. As pessoas falam, tem que ser desde bebê, né? E eu faço já com a minha filha, desde bebê. Eu peço licença, eu explico as partes para ela. Por quê, gente? Porque não é natural para mim. Eu não fui criada assim. Então, às vezes eu me vejo falando uns nomes que eu falo, nossa, né? Tipo, que eu nunca falei antes. Então, eu também preciso acostumar com isso, porque como é que eu vou pôr minha filha sentada lá com 10 anos para explicar para ela qualquer coisa, sendo que eu não dou conta nem de falar? Entende? Então, assim, eu preciso me acostumar com isso também. E aí eu vou contando para ela, eu vou falando para ela e ela já vai crescer me ouvindo e eu espero que isso seja natural. Então, com a adoção é mais ou menos assim também. Né? Você vai contando, você vai mostrando o livro, você pega a fotografia, né, de quando ela chegou, e aí você vai falando, porque daí você vai elaborando a história dentro de você. E isso é muito importante. Isso vai ajudar demais para ficar natural. Muito bem. Nossa, ótima dica. Eu sempre falo a respeito disso. Eu acho que é interessante. Porque é um medo de muitos, né? E depois de 18 anos tem o direito de ter acesso ao processo, né? E muitos temem, né? Se vai chegar esse dia, e é uma coisa que a gente percebe muito no grupo, né? Quando são os pretendentes, é uma das primeiras reuniões que estão, quando a gente fala sobre isso, que a criança vai ter esse direito de ter acesso ao processo, que ela tem que saber desde sempre, né, o modo com que ela veio. A gente percebe que muitos assustam, né? Mas como no grupo tem muitos relatos de pais que contam como que é natural isso, e até inclusive como é comum eles quererem saber sobre, às vezes conhecerem a família biológica e a segurança que a gente vê dos pais, né, por pretendentes que já, de pais, na verdade, por adoção, já passaram por essa situação, vai acalmando os pretendentes. Por isso a importância, né, Renata, da preparação, de sempre buscarem. Hoje na internet é tão fácil, né, ver testemunho de famílias, né? Isso tranquiliza muito, né? Muito. É o que você falou, traz segurança, né? Porque a pessoa vê que faz parte do processo. É o que eu falo, a gente precisa entender o que é que faz parte do processo. O que é que eu posso esperar? Então, legal, eu tenho uma idealização, eu tenho um cenário na minha cabeça, é com isso que eu me conecto e a gente precisa se conectar, né? Porque um dos maiores desafios da adoção é justamente esse tempo de espera indeterminado. É difícil a gente se vincular a alguma coisa que não tem tempo para acontecer. Então você fica lá imaginando, imaginando, imaginando. Chega uma hora que você já tocou a vida, entendeu? Você fala, agora também vou viajar, agora também vou fazer aquela especialização que eu não queria fazer porque eu fiquei esperando essa criança chegar, né? É muito fácil a gente se perder. Então, se ligar a isso é muito maravilhoso, né? Imaginar, eu sempre falo, imagina mesmo, imagina esse dia, sente com o seu coração, né? Porque eu acho que isso é energia, a gente com uma energia boa, parece que as coisas fluem muito melhor, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso, mas a gente tem que saber o que esperar, porque vai chegar lá, não vai ser nada disso que você está imaginando. Não adianta você querer achar que vai ser assim. Não vai, né? Isso não é uma adoção, né, Renata? Que a gente sempre traz de reflexão, né? A gente conseguiu superar as expectativas dos nossos pais em relação a nós? Muito difícil, né? Muito difícil. Porque Algumas somos filhos reais. bem Com certeza. Algumas você está sendo bem bondosa, né? Assim, porque parece que são poucas, mas eu tenho certeza que muitas. Né? Porque faz parte, todo mundo tem que fazer essa acomodação, todo mundo tem que ressignificar esse filho, né? Então, o filho real que se apresenta, e a gente tem que estar muito aberto para isso. Por isso que é importante, sim, a preparação, a troca de experiência, uma análise, enfim, antes, né, para elaborar esses lutos, e tá aberto para receber essa criança que chega, essa criança real, não a criança que você imaginou.
né? E assim, saber também das nossas limitações é muito importante, né? O que é que me fere mais? Quais são os meus medos? Por que que eu me incomodo tanto quando isso acontece? Né? Porque isso também fala muito de nós. Por que que eu quero manter meu filho nessa idealização? Né? E por que eu tô com dificuldade de aceitar que meu filho tem vida própria, desejos, necessidades, coisas que eu não sei lidar? Porque, gente, nós não somos perfeitos. E uma das coisas, Priscila, que eu vejo muito, que eu acho que é uma das maiores diferenças entre as mães biológicas e as mães por adoção, é a insegurança. Eu não que as mães biológicas não tenham, mas as mães que adotam, muitas vezes elas vêm com essa carga de não conseguir gerar. Elas já vêm com uma frustração. Elas já vêm se sentindo menos, muitas vezes. E aí é difícil de lidar, porque a hora que vem toda essa demanda, ela fala, meu Deus, não era para eu ser mãe mesmo. Por que que eu fui inventar isso? Tentei tanto, não era para mim. Eu fiquei insistindo, sabe? Ou ela fica tão insegura de perder esse amor que ela, sei lá, cai na permissividade, ou ela não consegue acolher essa criança, né, de uma maneira ideal, adequada. Eu lembro até hoje, olha, faz tempo, faz tempo. Foi logo que eu me formei, né, que eu fui trabalhar na casa de acolhimento lá de Ribeirão. E eu lembro até hoje uma mãe que foi buscar, ela estava em processo, né, de aproximação com o bebê, era uma bebezinha de 1 ano e pouco. E aí já estava dando certo, o processo estava super adiantado. E aí um dia eu desci para acompanhar, né, porque eu era técnica, precisava fazer os relatórios. E aí eu desci para acompanhar como é que estava o vínculo, para observar e tal. E aí eu vi que, tipo, a menininha meio que batia nela, sabe? E aí eu falei, fulana, nem lembro os nomes, mas eu falei, fulana, não deixa ela te bater. Aí ela falou assim, ai, não quero falar não pra ela, porque vai que ela não gosta de mim. Entende? Então, assim, é uma insegurança, é uma necessidade tão grande desse vínculo, disso dar certo, que acaba, de repente, caindo pro lado errado. E eu falei, não, a criança, ela precisa de limite, a gente tem formas de fazer isso de uma maneira acolhedora, e a TBRI me mostra isso hoje, né? Não sei quantos anos depois, mas a gente precisa dar limite, né? Então eu vejo muito isso, eu nem sei se insegurança é a palavra, mas essa carga mesmo que vem, né? Já de uma frustração passada. Uhum. E muitos também têm medo de corrigir e acham que vão reviver um trauma na criança, né? E Sim, aí acaba. sim, com certeza. Então, e a TBRI fala muito isso, Priscila. A gente precisa equilibrar acolhimento e estrutura, tá? São 2 pontos muito importantes. Então, a criança, ela precisa, sim, de limite, mas a gente tem como fazer isso sem se desconectar dela, que é o que a gente não quer. Então, se a gente dá um limite com grito, com castigo, com ameaça, com, né, batendo, realmente a gente faz essa criança reviver todo o trauma, porque o cérebro dela é muito fragilizado, muito sensível, e isso é muito prejudicial, sim. Mas a gente tem N ferramentas da TBRI, inclusive, para fazer isso de uma maneira ideal, né? Assim, acolhedora, de uma maneira que a criança aprenda novas habilidades, porque a gente precisa ensinar, isso que é educar, é ensinar para a criança novas habilidades, como é que ela pode fazer diferente, mas de uma maneira que a gente mantenha essa conexão, que ela entenda que ela é maravilhosa, que ela é muito amada e que não diz respeito a ela, mas ao que ela fez. Entende? Então, assim, o comportamento dela, eu falo que a gente tem que acolher o sentimento, acolher essa criança e barrar o comportamento. O comportamento não pode acontecer, né, se ele for inadequado. Mas a gente precisa acolher essa criança, precisa se conectar sempre, sempre. Porque acontece bastante de confundirem, né? Como sabe que é um momento de estado delicado, a criança chega, né, Renata? É um momento crucial para a construção do vínculo, mas a educação, os limites, as regras, é importante ser bem claras desde o início, né? Porque muitas vezes acontece a criança, quando chega, esquece, né? Tentando construir um vínculo e esquece de oferecer essas regras.
e aí vai passando uns dias, uma semana, uns meses, aí os pais querem cobrar, né? Mas não foi estabelecido desde o início e isso fica muito confuso para a criança entender. Sim, até porque a permissividade ela é tão tóxica quanto esse tipo de correção que eu falei. Porque a criança ela também revive o trauma se não tem ninguém no comando. Se eu não dou limite, se eu não tenho regras, se a criança faz o que ela quer a hora que ela quer, ela pensa, meu Deus, eu tô sozinha, eu tô abandonada, eu tô por mim mesma, quem é que vai cuidar de mim? Entende? Ela revive aquele trauma do mesmo jeito. Então a gente tem que tomar muito Adorei essa cuidado. Uhum. A gente Com tem que tomar muito certeza. Aí, cuidado para não cair nem lá nem cá. é o equilíbrio, né, Renata? É o equilíbrio. A gente tem que dar a estrutura, a gente tem que dar o limite, mas a gente também tem que acolher, a gente tem que, né? Então, assim, tem como a gente fazer isso, porque os dois lados são tóxicos. Tá? E não é assim, ai, Uhum. tipo, também, nossa, foi um deslize e pronto, reviveu o trauma, virou. Não, gente. A gente sempre fala com relação ao apego que são padrões. Tá? Então não é porque você, sei lá, ficou 5 minutos tomando banho e seu filho ficou chorando que, nossa, transformou o apego, né? Já né, causou trauma na relação. Não, não é isso. A gente está falando de padrão. Né? Então, o que acontece com frequência, com consistência, é o que a gente precisa prestar atenção. Então, esse equilíbrio, né, ele precisa acontecer o tempo todo. Às vezes a gente dá um deslize ou outro, né? Faz parte. Ninguém é perfeito, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio. Uhum. É verdade. Muito bem colocado, Renata. Renata, uma dúvida minha. Quando que você sugere, você dá consultoria no pós, né? Do. E quando que você sugere que iniciem, que busquem esse tipo de auxílio, de apoio? Olha, eu acho que cada família consegue fazer essa avaliação, né? Mas foi o que eu falei no começo. Geralmente as famílias chegam quando elas já estão com alguma dificuldade instalada, né? Com algum desafio mesmo. Geralmente é ligado ao comportamento. A ponta do iceberg. A ponta do iceberg tá lá, né, gente? A gente tá enxergando. Mas não deixa passar muito tempo, sabe? Porque quanto mais tempo passa, mais a gente desconecta da criança. E aí fica mais difícil. Vixe, travou. Eu acho que a Renata caiu, né? Como que eu consigo chamar ela de novo? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Ai, aqui, acho que. Ah, de novo a Renata. Voltou? Voltou. Mas nem deu uma hora. Será que foi minha conexão? Porque apareceu que o vídeo tinha sido encerrado? Não, o meu travou. Ixi, Travou não, não sei, mas voltamos. tem tempo. Bom, voltou. Eu sou nova nisso aqui. Não, então, mas o Instagram fez umas atualizações aí também. Eu fiquei muito tempo sem fazer live e tô meio perdida. Mas tudo Entendi. bem, deu certo. Vamos continuando, então, sua dúvida. É, Vamos. Eu falo para as pessoas só não deixarem passar muito tempo, sabe? Porque quanto mais tempo passa, pior fica, mais desconexão existe. E aí é mais difícil retomar. Porque a gente sempre tem o que fazer, tá? Sempre é tempo de fortalecer o vínculo ou até de reconstruir esse vínculo, se ele já tá de um jeito que, né? Uhum. Mas quanto mais tempo passa, pior é.
E existe também, Priscila, aquela história que a gente fala meio da lua de mel, né? Então, às vezes, logo que a criança chega, fica aquela coisa, ai, tá tão maravilhoso e tal, e depois começam a aparecer as dificuldades. Elas são naturais, são normais, são esperadas, mas se você não tá sabendo como lidar, já, né, procura ajuda, porque não tem por que ficar sofrendo, né, também. Com certeza. Como você disse no início da live, né, Renata? Como é importante ter esse conhecimento de comportamentos, de fases esperadas, porque senão a família acha que é algo pessoal, que é algo da criança contra ela, ou que a criança não aceita ela, né? Então, essa falta desse conhecimento dessas fases geralmente esperadas, né, que a maioria passa a ser vista como algo pessoal, quando na verdade não é. Na verdade, ela está querendo testar esse amor, testar esses fases. Uhum. De segura, então, a adoção se efetivar mesmo, né? Justamente, justamente. É esse período de adaptação, de construção de vínculo, né, de conhecer um ao outro. Isso faz parte, faz parte. Muito bem. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta. Eu tô até com medo de mexer aqui, de fazer alguma coisa errada. Não, não vai não. Agora que eu vi a Fran falando aqui para eu convidar de novo, eu não estava entendendo se eu também tinha caído, eu não estava entendendo. Uhum. Muito bem. Gente, alguma pergunta? Vamos aproveitar. Consegui rodar aqui por cima. Eu não vi não, viu? Enquanto a gente estava conversando, eu não vi nenhuma pergunta, não. Sim, eu acho que também não estou conseguindo dar muito por cima, não. Bom, Renata, tem mais alguma coisa? Você quer acrescentar mais alguma? Não, eu acho que é isso, viu, Priscila? Acho que a gente conversou bastante sobre idealização, né? Sobre o trauma, sobre essa criança real que vai chegar e o tanto que a gente tem que estar aberto para receber, para acolher, para aceitar tudo que vem, porque nenhum filho vem do jeito que a gente imagina. Isso não necessariamente é pro lado ruim, pode ser pro lado bom também, algumas características boas, outras não, né? Mas faz parte, né? Assim como os pais também não atingem todas as expectativas dos filhos, né? É algo recíproco, né? Ó, Renata, tem uma pergunta aqui da Lilian, que é presidente do grupo do Grata. A Lilian é mãe por adoção de dois. E ela perguntou qual a importância dos pretendentes fazerem o Lilian, então, eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando a respeito de não se sentir tão ameaçado quando essa criança quiser conhecer a família de origem, quando ela quiser saber a respeito das raízes dela, tá? Tem a ver com a insegurança. Então, quanto mais esses pais têm esse luto elaborado, né, o luto da infertilidade, mais seguros eles vão estar para lidar com essa criança e para lidar com todos os desafios que vêm, porque eles precisam sentir que eles são capazes. Porque é isso que eu percebo muito. Os pais que vão para a adoção com esse luto mal elaborado, eles se sentem incapazes. Então, assim, eu não fui capaz de gerar uma vida. Que parece que é algo super simples, né? Parece que o mundo inteiro consegue, menos eu. Né? Então, é essa sensação de eu sou inadequado, eu não dei conta, né? E agora eu estou buscando uma segunda opção. Então, isso tem que estar muito bem elaborado. Porque senão as relações elas já são construídas num terreno meio incerto. Né? A gente precisa estar seguro das decisões que a gente toma, porque senão a coisa não flui. Senão esses pais levam para o lado pessoal, muitas vezes, o que é esperado e natural. Né? Que era o que a gente estava falando, algumas atitudes, alguns comportamentos são esperados, e aí os pais se conectam com isso, porque aí tem o luto da criança também, que de repente faz eco no luto desses pais. Então, a elaboração do luto, ela é essencial para o fortalecimento do casal, da família, né? E mesmo assim, de uma mãe solo, por exemplo, que talvez nunca tenha tentado engravidar, mas ela também precisa elaborar, de repente, o luto dessa relação que não aconteceu, né? Né? Tipo, se a gente pensar pai, mãe, né? Filho, então, assim, se ela não tem um companheiro, por exemplo, ela também, às vezes, precisa elaborar esse luto. É que cada situação é uma, né? Tô dando algumas ideias aqui do que pode acontecer.
Mas é importante, sim, muito importante. Filho falecido também, né? Também, estava pensando exatamente isso, Priscila. E ainda tem esse plus, né, de pessoas que perdem os filhos e querem filhos grandes, né, não através do aborto, mas crianças já, né, e querem adotar. Então, assim, a importância de não substituir uma criança pela outra, porque isso é impossível. Então, se a família não faz esse luto, pode ter. E aí a idealização fica ainda mais forte, porque daí eles querem que essa criança que chega se encaixe naquela criança que eles conheciam por conta da substituição, né? Então, assim, o luto mal elaborado, ele traz muita confusão e muito sofrimento, consequentemente, porque daí ele potencializa tudo isso que a gente está falando. Sim, muito bem. Outra pergunta aqui, da Silvia. Como preparar a criança para a adoção? Oi, Silvia! Silvia eu conheço, ela tá sempre aqui no meu perfil. Tem umas pessoas que a gente vê sempre na página, é muito legal, né? Ô, Silvia, eu acho que tem várias formas da gente fazer isso, tá? Eu acho essencial conversar com a criança. Se ela tiver oportunidade de passar por uma terapia, também, porque é um processo, né? Eu não acredito quando as crianças falam que não querem ser adotadas. E algumas falam, principalmente adolescentes, né? Ah, eu não quero ser adotada. Eu não quero uma família, eu tô super bem. Isso é impossível, gente. Nós somos seres vinculares, a gente quer proximidade, a gente quer contato. Então, quando uma criança fala isso, é porque ela tá apavorada. Ela tem tanto medo de ser abandonada de novo que ela prefere, então, nem ter, né, essa ligação. Então, preparar a criança é todo um processo. Porque ela vai deixar esse lugar que ela mora hoje, a escola, os amigos, né? Tudo que eu falei do mundo presumido, ela precisa entender que vai ficar para trás. Eu acho essencial preparar as cuidadoras também para esse momento de desligamento. Ela precisa ir se desligando da instituição. Não pode ser um negócio, pá, então amanhã você vai embora. Pega as suas coisas que você está indo. Não. É todo um processo. Essa criança precisa elaborar tudo isso. Ela precisa entender o que está acontecendo. Porque às vezes até tem, né, essa coisa da aproximação, mas a criança não se dá conta de tudo que ela vai perder. Então, ela também está idealizando, né? Ela está olhando só para a parte boa. Então, nossa, que legal, nossa, eu vou ter uma família e tal. Mas ela esquece que ela vai deixar tudo para trás, né? Então, a gente precisa trabalhar isso para não ser um choque para ela a hora que ela, né, perceber que, nossa, ela ganhou uma família, mas ela perdeu tudo que ela conhecia. Então, assim, a preparação, ela tem que ser... Por isso que eu sou a favor de uma coisa mais lenta, sabe? Eu acho que, dependendo do caso, claro, né? E da idade da criança também, mas eu acho que precisa ter esse cuidado de falar abertamente com a criança e, nossa, se possível, tem terapias, né, psicólogos voluntários, de repente, né, nos acolhimentos aí, aqui tem pelo menos que atendem em clínica para ajudar essa criança. Eu acho que é essencial. Com certeza é muito importante, né? É uma preparação de ambos os lados, né, Renata? Porque a criança também vai adotar esses pais, né? Não tem jeito. Sim, a adoção ela é recíproca, né? Tem um comentário aqui da Lilian. Verdade, já ouvi adolescente mencionar não desejar serem adotados. Realmente é muito comum mesmo, é uma resistência que muito acontece medo, bastante. Muito medo. É muito medo. Porque sabe quanto dói, né, Renata? Sim, e eu já vi também adolescente. Aliás, quando eu comecei a fazer o trabalho na Casa Arco-Íris, eu tinha bastante contato com essa menina. Ela foi para uma família, a família apaixonada por ela, apaixonada. Ela já tinha, acho que uns 15, 16 anos, já era uma menina grande. E ela fez da vida dessa mãe um inferno. Até que não teve jeito, entendeu? Ela voltou para a instituição. E aí foi todo um processo dela de reconhecimento de tudo que ela fez, né? De reconhecer os medos dela. E aí um dia ela falou para mim, eu sei que fui eu que causei tudo isso. Então, assim, ela já estava consciente de que ela estava com tanto medo de ser devolvida que ela preferiu se devolver, entende? Então, assim, antes que ela me abandone, eu vou fazer de tudo, porque aí eu tô no controle da situação. E isso tem muito a ver
com uma das consequências do trauma que a gente fala, que é ter o controle do ambiente, é uma estratégia de sobrevivência. Então, ela estava no controle. Ela ia ser devolvida porque ela estava fazendo um monte de coisas para ser devolvida. Entende? E aí, depois ela perdeu essa chance. Uhum. Ela perdeu essa chance e ela teve que se haver com isso também, né? Enfim, e passou, né? Mas não tem como eles não quererem, tá? Não tem como. Todo mundo quer. É verdade. É uma defesa, né? É uma defesa. Ana Cláudia, Evil 5. Eu entendi. Se o casal tiver separado, mesmo depois de adotar, é isso, Ana Cláudia? Eu não entendi muito bem essa colocação. Tem umas outras aqui, da Joy. Temos desejo de ter filho adotivo e biológico. Como lidar com isso para as duas crianças? Olha, vai depender das crianças, da idade das crianças, mas se isso for uma coisa natural para os pais, eu não vejo problema nenhum. Essa criança também já vai crescer num ambiente em que a adoção é só uma via de parentalidade, né? Não tem nada demais, não tem nenhuma grande diferença, né, entre um e outro. Eu acho que as coisas vão acontecer como irmãos biológicos mesmo, né? Natural, os conflitos, o ciúme, né? A ameaça, a regressão, de repente, quando o outro chega. Eu acho que é natural. Depende do jeito que você lidar. É isso que você tem que, né, prestar atenção. Como é que você vai passar por esse processo, né? Vai fazer essas escolhas. Porque se você estiver bem resolvida, o seu filho também vai estar. Na verdade, é um espelho, né, Renata? Os pais passam essa segurança, né, para os filhos. A colocação da Ana Cláudia, eu acho que é isso mesmo que ela quis dizer. E se o casal tivesse separado depois de adotar? Gente, mas isso acontece em qualquer situação, né? Nos filhos biológicos também, os casais se separam. Poxa, infelizmente, né, nem todos os relacionamentos dão certo. Eu acho que a gente tem que agir do mesmo jeito. Essa criança, ela não tem culpa que esse casal não deu certo. E o casal continua sendo pai e mãe dela. É isso que a gente precisa separar. O casal não é mais casado, não é mais marido e mulher, mas é pai e mãe. Então, como é que vocês vão tocar essa situação? E aí também, de novo, diz muito respeito aos pais. Eles têm que estar bem resolvidos para oferecerem para a criança o melhor que eles puderem. Agora, o que vai ser é de cada família. Vai ficar com a mãe, vai ficar com o pai, vai fazer guarda compartilhada, né? Aí vocês precisam resolver e, né, se organizar aí. Mas eu não vejo problema nenhum se, de novo, essa criança tiver toda a estrutura que ela precisa, como em qualquer relacionamento que acaba. Desde que ela não vire arma, né, de um para outro, desde que ela não seja largada, né? Então, assim, o relacionamento ter acabado, ok, faz parte. Ela vai viver um luto também, como vocês, mas ela precisa entender que o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe, né? Cada um com seus papéis e com a sua relação, né? E ela vai construir uma relação diferente agora com cada um. Uma nova adaptação, né, Renata? E lembrando que a adoção ela é um modo de filiação irrevogável, né? Então, a separação entre o casal vai ser entre o casal, né? E eles não vão deixar de ser pais, a criança não vai deixar de ser filho do pai ou da mãe que sair de casa, por exemplo, né? Com certeza, como uma filiação biológica, né? A Virna, ela tem filho por adoção e biológico. E ela também faz parte da gente Renata. E ela colocou os meus meninos são assim, se dão super bem. São lindos. É lidar de maneira natural. O amor é o mesmo, com certeza. Com certeza. Com certeza. Se os pais passam essa naturalidade, vai ser natural. Né? Os desafios vão ser os mesmos de qualquer grupo de irmãos. Biológicos, adotivos, enfim. E para quebrar o paradigma do medo dos pretendentes também, Renata, de falar sobre a adoção, sobre a família biológica, a gente já levou os próprios filhos da diretoria ou de outros pretendentes que já têm filhos por adoção em reuniões
E eles já falaram sobre como que tem um testemunho de ela já é adolescente já, e ela fala que ela teve a curiosidade da família biológica, e ela conta com a maior naturalidade. E isso a gente vai vendo os pretendentes, assim, e naturalizando isso e tirando esses medos, assim, aos poucos. É bem bacana. Por isso é importante essa preparação, como se a gente volta nisso, né? Com certeza. Não, e hoje é maravilhoso, né, Priscila? Tem muitos filhos por adoção com Instagram, né? Então, assim, eu tenho dois, a Leila Donária é uma, que a gente está até com um curso agora, Ressignificando a Adoção, a gente fez o pré-lançamento ontem. Ela é filha por adoção e ela tem uma filha também que veio pela via da adoção. E a gente está fazendo um curso, assim, muito incrível. Tem o Alexandre do Vida de Adotivo também, que eu adoro. Então, isso é muito legal, né? Para os pais entenderem também o outro lado, né? Como é que funciona a cabeça de um filho, né? Que quer buscar suas origens, que, enfim, eu acho que é muito interessante. É muito legal isso, essa troca e essa abertura, né? Por isso que eu falo, a gente tem que falar mesmo sobre adoção, sabe? A gente precisa expor as coisas, porque quanto mais gente falar, melhor né? Mais natural fica. E a gente só tem a ganhar, todo mundo. Todo mundo. A sociedade como um todo, né? Como um todo. Verdade. Até porque, só assim, pra gente ir finalizando, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Uma vez me perguntaram se eu tinha filho por adoção. E aí eu falei que não, que a minha filha era biológica, mas que todas essas crianças que estão no acolhimento são nossa responsabilidade. Essas crianças que estão lá, elas merecem a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso cuidado. Nós, como cidadãos, precisamos dar um jeito, sabe? De organizar toda essa sociedade. Então, é isso mesmo, né? Eu acho que todo mundo sai ganhando. Todo mundo. Sim, com certeza. É verdade. Renata, tem um comentário da Silvia. Livro do Alexandre, indico para todo mundo. Maravilhoso e emocionante os relatos. Bom, eu sou suspeita, né, Silvia? Porque eu e o Alexandre escrevemos um guia de leitura, né? Porque o Alexandre escreveu o livro com os relatos dos filhos adotivos e depois ele me convidou para fazer esse link com a teoria. Tenho tudo isso também nos meus destaques, para quem quiser, gente. Como eu conheci o Alexandre, ele me mandou uns livrinhos e aí... através dos relatos, das experiências reais, eu fui fazendo o link com a teoria. E aí um dia fiz uma live a respeito disso, pedi autorização para ele, se eu podia ler uns trechos e explicando por que isso acontecia e tal. E ele achou sensacional e me convidou para escrever o guia que vai junto com o livro. Chama Vida de Adotivo. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu pegar, porque daí eu mostro para a Lilian. Pera lá. Ai, tô de fone, peraí. É esse aqui, ó. Vida de Adotivo. E esse é o guia de leitura, ó. Que legal. E aí a gente escreveu... Renata. Oi? Mostra o outro lado. Mostra o outro lado. E aí, assim, é muito maravilhoso, porque a gente pegou uns livros, uns trechos, então, ó, só para a gente encerrar. Meu Deus, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando, porque tá muito bom. Como contar a verdade, né? Que foi um tema que você trouxe. E aí tá aqui o relato da pessoa, né? Então, assim, meus pais faleceram sem saber que eu sabia que era adotado. Nunca tocaram nesse assunto. Aí eu escrevo embaixo, como contar a verdade? Toda criança precisa conhecer sua origem, papai. Aí eu trago um pouco da teoria do porquê que é importante que isso, né, seja falado abertamente. E aí assim vai, né? Vínculo com acolhimento, repetição do abandono. E aí a gente pega uns trechinhos e vai destrinchando. Isso é muito legal para os grupos de apoio, viu? Porque dá pra gente trazer várias questões, porque é tudo relato real, de filhos reais, ó. São 12 relatos aqui, 12 histórias de vida. E para adquirir esse livro, Renata, como você sabe? Tem na biografia do Vida de Adotivo. É @Vida de Adotivo o perfil do Alexandre. Ele tem lá, tenho certeza que ele tem.
Vou procurar. Muito legal, deve ser um material. Ai, é muito legal. É riquíssimo e é gostoso de ler, porque é tudo relato vida real, né? Então, assim, a história das pessoas, elas mostram, contam como é que elas se sentem, como se sentiam, né? Porque a gente tem pouco estudo, né, de adultos que foram adotados, né? Porque era muito adoção à brasileira, era muito tudo escondido, né? E agora Sim. eles estão aparecendo, esses filhos, e é muito legal a gente poder ouvir o lado deles, né? Muito, porque geralmente os materiais que tem, geralmente é sobre o pretendente, sobre os pais por adoção, né? Aí Uhum. agora, adorei. Muito bacana mesmo. Muito legal, né? E as experiências de vida também, né? Que aparecem, por exemplo, a Leila, que também adotou, né? Então ela conta a experiência real dela. Acho que as pessoas estão tendo mais coragem de, de falarem mesmo das suas situações e de tudo que acontece. Então é muito maravilhoso isso. Porque tudo bem, as pesquisas elas são muito importantes, elas dão todo o embasamento, mas as pessoas falando tem outro peso, né? É muito legal. É diferente. É. Ah, que a Joy colocou. Sim, é só entrar no perfil, arroba Vida de Adotivo, ótimo. No perfil tem um link para venda. Ah, é legal. Fica a dica para todo mundo. A Fran também, da nossa diretoria aqui do Grata. E Renata, obrigada por todo o conhecimento passado na live. Ai, obrigada, Fran. Muito bem. Renata, é isso. A gente agradece muito, muito em nome de toda a diretoria do Grata. Foi um Eu que privilégio ter você agradeço. conosco. Admiramos muito o seu trabalho, agora mais ainda. E Ai, esperamos no obrigada. próximo poder tê-la até pessoalmente para conhecer nosso grupo, nossa reunião, né? Torcer para que isso passe logo para que a gente consiga. Olha, agradeço muito o convite, viu? É uma honra. Até demorou, né, para a gente conseguir se organizar, mas que bom, deu certo. E eu estou à disposição, sempre que vocês precisarem de mim, quiserem trocar uma ideia, né, trazer outra reflexão aqui, a gente marca, viu? Eu acho fantástico o trabalho de vocês, os grupos de apoio são essenciais para a preparação e para o suporte depois também, né, dos pais. Então, assim, vocês estão de parabéns, viu, pelo empenho, pela dedicação, eu valorizo muito o trabalho de vocês. Obrigada. A gente se esforça bastante. Aqui ainda não temos o pós, mas está no projeto. Que legal, que legal. Essa é a importância e a necessidade, né, Renato? Com Sim, certeza. não, vai ser maravilhoso. Mas é isso. Muito obrigada, gente, todos que Eu que participaram. agradeço. Obrigada, Renata. Muito obrigada por todo o seu empenho e abertura aqui com a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço. E para salvar, gente, eu vou tentar deixar salvo. Fecha e aparece depois, Você Renata? vai fechar, vai aparecer a página aí para você salvar o vídeo. Dá para você salvar na sua galeria, se tiver espaço é legal, porque se der algum problema aí nesse meio tempo você está garantida. E aí vai ter lá, colocar no IGTV, aí você manda para o IGTV, põe a prévia no feed, não sei como é que vocês estão fazendo, se vocês estão pondo a prévia ou não, mas dá para você pôr no feed, porque daí ele fica no feed e no IGTV, aí você escolhe o que você vai fazer. Mas a hora Tá que você bom. fechar, vai aparecer aí as orientações, pode ficar tranquila. Tá bom. Tá certo. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, obrigada, pessoal. Um beijo, boa noite, até. Até a próxima. Tchau. Tchau.